Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, o nosso amado CEFEC em Piraquara. Assistam o canal lá no YouTube do CEFEC e vamos iniciar a nossa atividade. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ângela, sou trabalhadora voluntária do Centro Espírita Nosso Lar, que fica em Pinhais. E o Centro Espírita Nosso Lar e o CEFEC são casas irmãs, estamos sempre fazendo atividades juntas, os trabalhadores são bem amigos, todos se conhecem e sempre colaboramos uns com os outros. Então, é uma alegria muito grande estarmos aqui conversando um pouquinho nesse momento com toda a família do CEFEC. Muito agradecida pelo honroso convite de estarmos aqui. E para iniciarmos a nossa tarefa desse momento, dessa noite, nós vamos fazer uma leitura do livro Vida Feliz, que tem as mensagens da Joana de Ângeles na psicografia do Divaldo. São mensagens curtas, é esse livro aqui, e uma delas que nós abrimos ao acaso, e já sabemos que acaso não existe, né? Ela diz assim, para a nossa reflexão dessa noite. Quando desconheceres um assunto, confessa a tua ignorância a seu respeito. Não tens obrigação de saber tudo, de estar informado sobre todas as coisas. Questão de apreço é a honestidade de quem reconhece os próprios limites. E mesmo que estejas inteirado da informação que alguém te dá, ouve-a com paciência. Terás ensejo de conferi-la com as notícias que já tens, enriquecendo mais o teu conhecimento ou corrigindo-o. Uma pessoa que parece muito bem informada, às vezes tem somente um conhecimento superficial, aparentando mais do que sabe. Quem sabe ouvir, lucra sempre. Então convidamos todos agora para fazermos uma prece, para serenar os nossos corações, para entrarmos em sintonia com a espiritualidade amiga e para que todos tenhamos intuição, inspiração para a nossa conversa de hoje à noite. Amado Mestre Jesus, nosso irmão mais velho, amigo incondicional, em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, em nome da espiritualidade amiga, que nos conduz, que nos ampara, pedimos a permissão para iniciar a tarefa de hoje, rogando a espiritualidade benfeitora que nos ampare e que Deus, nosso Pai, nos envolva na sua luz, na sua paz, no seu amor. Em nome de Deus, em nome de Jesus, iniciamos a nossa atividade desta noite. Que assim seja. Amigos queridos, nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Sede Perfeitos. E é mais um capítulo maravilhoso desse Evangelho que nós sempre comentamos. Nós gostamos de frisar sempre que o Evangelho segundo o Espiritismo é um roteiro seguro para todos nós, de qualquer religião, de qualquer crença. Todos podemos ler, consultar, estudar. O problema sempre é por em prática, né? Que a gente fala. Mas é um roteiro seguro porque ele contém a essência do ensino moral de Jesus. Por isso a segurança, por isso a certeza que qualquer pessoa pode estudá-lo. Porque nós
buscamos Jesus, nós sabemos que Jesus não nos abandona em momento nenhum, que Ele nos conhece desde ontem, sabe o que fizemos, o que estamos fazendo e que iremos ainda fazer. Por isso que nós falamos que todos esses capítulos são maravilhosos, e esse, o 17, Sede Perfeitos, põe a gente para pensar também. Ele inicia com uma passagem de Mateus, que está no capítulo 5 de Mateus, e nos versículos 44, 46 até o 48. Jesus falava e os seus discípulos, eles anotavam tudo, né? E uma fala de Jesus, que Mateus registrou, diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Por quê? Se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Essa é a passagem de Mateus, e aí Kardec começa a explicar, a nos orientar, comentando: pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Deus tem a perfeição infinita. Essa proposição, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, se ela for tomada ao pé da letra, ela pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta, né? Mas se a criatura, se fosse dado a nós a ser tão perfeitos quanto o Criador, tornar-se-ia igual a Ele, né? E isso é inadmissível. É que naquela época, quando Jesus falava aos homens daquela época, eles ainda não tinham condições de compreenderem. Então, o que Jesus, na sua amorosidade, fazia? Ele mostrava de uma forma como eles alcançassem aquele pensamento, aquela intenção, que eles entendessem. Então, Jesus mostra um modelo e diz para que se esforcem para alcançar esse modelo. O modelo é Deus. Deus é perfeito. Então, Jesus está explicando que busquem a perfeição, que busquemos a perfeição. Aí narrando dessa forma: amai os vossos inimigos, fazei o bem para aqueles que vos odeiam, que perseguem, que caluniam. Porque essas palavras, elas devem entender-se num sentido relativo, né? Na perfeição relativa. Então, a humanidade, ela é suscetível de mais se aproximar da divindade. Mas é a perfeição. Em que consiste essa perfeição? Aí Jesus explica. Olha só no que vai consistir essa perfeição. Jesus diz assim, vamos voltar lá no comecinho da narrativa do que Mateus falou. Em amarmos os nossos inimigos, de novo, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos por aqueles que nos perseguem. Simples, né? Bem simples. Na verdade, é simples.
nós, como sempre, é que complicamos. Jesus está mostrando, desse modo, amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem, fazer o bem para aqueles que nos odeiam. Ele mostra a essência da perfeição, que é a caridade. Então, ao praticarmos a caridade, vai implicando em todas as outras virtudes. E aí vai caminhando para a perfeição. É caridade isso que Jesus está falando. E se nós observarmos os vícios, aqueles defeitos que todos nós temos, pequenininhos, não precisa ser os grandes, defeitos simples, pequenos, nós vamos vendo que quando nós temos esses vícios, esses defeitos, eles alteram o nosso sentimento da caridade. Alteram porque todos os defeitos e todos os vícios, eles têm a sua raiz, o seu princípio no orgulho, no egoísmo, na vaidade, na intolerância. E aí, tudo isso é negação da caridade. E aí, quando nós ficamos nessa condição, com esses vícios, com esses defeitos e não procuramos modificar, isso vai destruindo os elementos, vai destruindo tudo que é referente à verdadeira caridade. Que aí são a benevolência, a indulgência, a abnegação, o devotamento, o amor, a tolerância, a simplicidade. Então, não podendo o amor do próximo levado até o amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade. Então, aquele amor vai ser sempre um indício de superioridade moral. Por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que ela tinha de mais, no que ela tem de mais sublime, ele fala, ele reforça: sede perfeitos então, como perfeito é vosso Pai Celestial. Por isso que Jesus falou que nós tínhamos que procurar nos esforçarmos para alcançar a perfeição, que o modelo é Deus. Mas Deus e Jesus são a perfeição. Então, nós já temos o modelo. Temos o modelo para seguir do que é a perfeição, do que é a verdadeira caridade, do que é o amor. É só a gente seguir. É só fazer. Mas aí, para a gente conseguir, olha a pedagogia de Kardec, para nós conseguirmos ir colocando dentro de nós todos esses elementos, mas como que eu vou, praticar essa caridade de amar o meu inimigo, de fazer o bem para aquele que me magoa, que me odeia, de orar por aquele que me calunia, que me maltrata, que me prejudica, que é o que Jesus está pedindo para nós. Kardec, para facilitar a nossa vida, para deixar melhor para nós, assim, para a gente seguir, ele nos deu um roteiro. Nós temos um roteiro que Kardec mostra nessa mesma lição, nesse mesmo capítulo, para nós seguirmos rumo à perfeição. Ele nos dá um roteirinho bem bacana. E é um roteiro que ainda não está completo. Ele tem vários elementos. É o roteiro
que vai nos falar de uma lista de virtudes, de sentimentos, de qualidades que o homem de bem possui. E tá lá, tá aqui na sequência no Evangelho. O homem de bem. E ele inicia falando nesse roteiro para nós que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça. Olha só, cumpre a lei de justiça, a lei de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, o verdadeiro homem de bem, ele vai cumprir as leis divinas, mas vai cumprir as leis humanas, vai cumprir a lei de amor, a lei da caridade, na sua total pureza. E quando fala homem de bem, vamos entender humanidade. E diríamos, vamos entender os universos que tem, as criaturas em todos os universos, porque as leis divinas, elas são as mesmas em todos os lugares, onde formos no nosso planeta, fora do nosso planeta, em todos os universos. As leis de Deus, as leis divinas não mudam, não alteram nunca, são as mesmas. As humanas é que às vezes modificam, né, conforme a época, conforme o lugar, né, elas alteram. Então ele vai cumprir essas leis, mas também vai cumprir as leis humanas. Então esse é um roteiro que nós já vamos seguindo, porque ele vai descrevendo aqui para nós as qualidades, os sentimentos que o homem de bem possui. Uma das passagens que ele diz nessa mensagem faz nos lembrar Santo Agostinho, que quando, ao se deitar à noite, ele fazia sua reflexão, se ele tinha feito todo o bem que ele podia, se ele não prejudicou ninguém. E o homem de bem faz isso. Será que prejudiquei alguém? Será que fiz tudo bem que eu podia? Será que nós fazemos isso também? Ou a gente nem bem termina a oração, quando faz a oração já está roncando. Não dá nem tempo de lembrar o que fez, não é verdade? Aí ele nos fala que o homem de bem, ele confia em Deus. Sabe que todos os problemas, todas as dificuldades, as dores que acontecem, está tudo certo. Que Deus vai prover tudo. Não é para estar em desespero nem pânico. Porque na criação divina, nos tempos, está tudo acontecendo como Deus permite que aconteça. Ele fala para nós que o homem de bem tem fé no futuro. Isso é confiança em Deus. Sabendo que está passando por uma situação agora, mas que lá no futuro as coisas podem modificar para melhor para ele, né? Sabe que todas as dores, todos os problemas são para nosso crescimento, para nossa evolução, são provas, às vezes, expiações que temos que passar, e aceita tudo, como diz os nossos jovens, aceita tudo de boa, né? Possui sentimento de amor ao próximo, é bom, é humano, é benevolente, não distingue raças, credos, nada. Todos são irmãos. Respeita os outros. Toma por guia a caridade sempre. Não alimenta ódio, não alimenta rancor, não tem desejo de vingança. Este é o homem de bem. A exemplo de Jesus, ele perdoa e esquece as ofensas. Só vai lembrar dos benefícios. Não critica, não fica falando mal do outro, não é maledicente, não é fofoqueiro. Né? Se fica sabendo de alguma imperfeição do outro, não sai comentando. Não dá valor tanto ao seu espírito, nem aos seus talentos. Aproveita todas as ocasiões
para fazer ressaltar o que seja proveitoso nos outros. E se o homem de bem, ele tem bens, ele tem condições financeiras, não fica aí tirando vantagem de ninguém, se envaidecendo. Não, usa os bens que tem, mas com cautela, sabe prestar contas de tudo. E se, por acaso, ele tem sob o seu mando outros homens, ele trata todos com a maior generosidade, atende todo mundo. Essas não são todas as qualidades, todos os sentimentos e todas as virtudes que o homem de bem possui. Aqui estão algumas. Mas são condições que já podem nos levar ao caminho da perfeição. Porque nós precisamos aí, para obter essas qualidades, esses sentimentos e essas virtudes, fazermos o que em nós? Uma transformação íntima, uma reforma íntima, transformação moral. Para nós irmos conquistando, tirando, eliminando de dentro de nós orgulho, vaidade, egoísmo e todos os filhos pertencentes ao orgulho e ao egoísmo, que todos nós temos, sim, nós temos. Mas devagar nós podemos ir mudando, podemos ir modificando. Kardec nos explica isso de uma forma bem tranquila. E para que a gente vá conquistando tudo isso, tem mais uma lição que vem assinada, uma mensagem que vem assinada por Lázaro, lá em 1863, quando Lázaro vai nos falar do dever. O dever, que o dever é a obrigação moral da criatura. Primeiro, a consigo mesma. Primeiro é conosco, nós temos dever. Depois, em seguida, para os outros. Por quê? Quando nós vamos cumprindo os nossos deveres, nós vamos conquistando esses sentimentos, vamos conquistando essas virtudes que acabarão nos colocando no caminho da perfeição. Porque aí nós, cumprindo nossos deveres, nós vamos modificando, nós vamos conquistando, vamos sendo criaturas abençoadas, assim, que o que vir não nos atinge. Nós vamos consertando dentro de nós aquelas coisas que ainda nos prejudicam. Nós temos deveres para conosco mesmo, como Lázaro coloca aqui na lição? Sim, o dever moral. Porque ele não vai falar aqui dos deveres que nós temos com as profissões. Isso que ele fala. Porque nós temos, claro, dever para tudo, responsabilidade, disciplina, com tudo. Tudo isso está junto com o dever. Então, nós temos que, conosco, temos que cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar, do nosso lazer. Por que nós temos que falar em nós primeiro? E isso não é egoísmo. Porque temos que estar bem. Nós temos que estar fortes para poder atender os demais. Isso nos lembra uma fala do Haroldo Dutra Dias, quando ele nos fala assim, ele falou numa palestra, e ele fala em várias palestras isso. Se nós estamos dentro de um avião, vocês todos vão lembrar disso. Se nós estamos dentro de um avião, viajando de avião, e acontece uma turbulência, um problema grave lá, ele fala assim, máscaras vão cair. São aquelas máscaras que ficam em cima da emergência. Onde que a gente vai colocar a máscara primeiro? É em nós. Então, a máscara de emergência para nossa sobrevivência é primeiro em nós.
colocamos a máscara, ufa, fica tudo bem. Aí nós começamos a socorrer quem está em volta. Aí nós estamos bem e podemos atender os outros, auxiliar os outros. Então nós temos o dever de nos cuidar primeiro. É como se puséssemos essa máscara de emergência. E falar em máscara nos dias atuais é um dever nós colocarmos a máscara também para nos protegermos. E, consequentemente, protegermos os outros também. Máscara bem colocada. Aqui, fechadinha, né? Aí, a oração. Primeiro para nós. Para nos fortalecermos. Para ficarmos bem. Para então, orarmos pelos outros. E podermos auxiliar. Então, esse é o primeiro dever. Conosco. Aí, em seguida, para com os outros. O dever, ele nos fala nessa lição, Lázaro, que é algo muito difícil de cumprir, porque ele está em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Por que é difícil? Porque os prazeres do mundo, os convites do mundo são inúmeros, são tentadores. E chegam a cada um de nós. E muitas vezes nós nos desviamos de cumprir os nossos deveres por conta desses prazeres e vamos nos atrasando, vamos ficando para trás. Porque nós temos deveres com a família, nós temos com o trabalho, com os amigos, com os parentes, com os vizinhos. Nós temos deveres a cumprir na via pública. Onde nós formos, nós temos deveres, compromissos, responsabilidades, disciplina. E nós precisamos ser criaturas disciplinadas. Organizadas. André Luiz fala, agora não sei qual que é o livro ali, mas ele fala que a organização é virtude dos espíritos organizados, né? Então, isso tudo faz parte do dever. Então, é difícil. E aí, por que é difícil? Simples. Porque exige de nós renúncia. Exige de nós uma disciplina muito grande. Exige que a gente se entregue, que a gente esqueça algumas coisas, que a gente se fortaleça nessas caminhadas para ser melhor. Então, nós temos que recusar muitas coisas. Porque fica pensando, mas aí não posso fazer mais nada? Pode. Temos direitos também, com certeza. Mas temos que lembrar que nós somos espíritos numa experiência carnal. Um dia nós vamos deixar tudo isso. E o que nós vamos levar? As coisas boas que fizemos, o progresso espiritual que nós tivemos, que a matéria vai ficar, né? Isso tudo vai ficar para trás. Então é preciso que a gente cumpra com os nossos deveres para que possamos ir colocando dentro de nós qualidades, virtudes, sentimentos bons para nos tornarmos homens de bem, possuir as qualidades do homem de bem e irmos para o caminho da perfeição, para atingirmos o caminho da perfeição, para esforço, que é o que Jesus nos falou, nos esforçarmos para alcançar a perfeição. E os nossos compromissos, nossos deveres, nossos direitos, né? Eles vão parar aonde inicia o dos outros também, né? Porque quando nós temos que ir até onde a gente não prejudique ninguém. A partir do momento
que nós estamos vendo que vamos ameaçar a felicidade, a tranquilidade de alguém, aí a gente para. Não podemos ultrapassar essa barreira. O nosso limite acaba ali. Porque é a lição que Jesus nos ensinou, ensinamento de Jesus. Não faça para o outro aquilo que você não queira receber. Né? Aquilo que você não quer que o outro faça para você. Então, não vamos fazer para o outro, não vamos prejudicar. Vamos procurar sempre auxiliar, atender. Então, ele está falando para nós aqui do dever moral. É esse dever que nós estamos buscando e que nós temos que procurar cumprir. São os deveres morais, que o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da nossa alma. O homem que cumpre o seu dever, nos fala Lázaro, ele ama a Deus mais do que as criaturas. E vai amar as criaturas muito mais do que a si mesmo, porque ele não vai querer prejudicar ninguém. É o que acabamos de falar. Só vai fazer para o outro o que ele quer receber de volta. Então não vai odiar, não vai guardar mágoa, não vai ser violento, não vai ser maldoso, vai procurar ser bom, benevolente, humano, amoroso. Vai tratar todo mundo muito bem, porque, lógico, quero ser bem tratado também. E tudo isso passa por onde? Pela nossa transformação moral, que é íntima, não é por fora, é dentro de nós. Então, quando nós cumprimos os nossos deveres, nós estamos a caminho da nossa transformação moral e a caminho da nossa busca pela perfeição. Vai acontecer tudo isso de hoje para amanhã? Não. Desse ano para o próximo? Também não. Mas a partir do momento que nós compreendemos que é dessa forma que acontece, aí nós vamos nos esforçando, porque nós temos dentro de nós muitas coisas que precisamos mudar. Aí, à medida que vamos identificando, vamos procurando segurar. Não todos os vícios, como ele nos fala aqui, falamos no início, né? Os vícios, os pequenos defeitos. Vamos achando, vamos detectando em nós alguns defeitos, alguns vícios, e vamos procurando consertá-los. E isso é lentamente, é devagar. Deus é tão misericordioso, é Pai amoroso. Ele vai nos dando oportunidades, quantas nós precisarmos, para que nós consigamos fazer essa transformação moral em nós. Vamos confiar nesse Pai maravilhoso. Ele nos ama, Ele nos cuida. Vamos confiar em Jesus, que, como já dissemos, sabe muito bem o que já fizemos. Ele nos conhece. E não percamos nunca a esperança, porque erros nós vamos cometer, sim. Vamos, com certeza, nós somos seres humanos, estamos numa trajetória de aprendizado. E como já disse, Deus tem paciência com a gente e vai nos dando a oportunidade. O que precisamos é, ao detectar essas faltas, não ficar se lamentando e sim procurar melhorar e ir em frente. O que está feito, está feito. Vamos consertando daqui para frente o que temos que fazer, cumprindo nossos deveres, buscando ter qualidades, sentimentos e ter
as virtudes que o homem de bem possui. E com calma, nós vamos conseguindo, vivenciando um dia de cada vez. Um dia de cada vez na nossa jornada evolutiva. Meus queridos amigos, essa era a nossa conversa para hoje, o nosso diálogo para hoje. Então, vai ficar aqui de lição de casa, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos. Essa lição é maravilhosa, como falei no começo, ela nos coloca para pensar muito. Aliás, como todas as lições do Evangelho, né? Mas a gente às vezes fica pensando que, assim, nos erros nossos, nos equívocos, nas faltas que todos nós tivemos, e pensando que talvez a gente não vai atingir essa condição de homem de bem, mas vamos sim. Devagar, aceitando que podemos fazer a diferença, aceitando que podemos modificar, sim, e sermos melhores, vivenciando, repito, vivenciando um dia de cada vez. Agradeço do fundo do coração esta oportunidade de estarmos aqui conversando, de estarmos juntos nesse momento tão maravilhoso, com o coração cheio assim de alegria para que logo possamos estar presencialmente, né, juntos, nos vendo, mas respeitando o momento, né, o momento de pandemia, cuidando de nós, como falamos aqui agora, tendo os cuidados conosco e cuidando daqueles que estão conosco, nossos familiares, nossos amigos, aqueles que são caros para nós, né? Não procurando não prejudicar ninguém, né? Nesse momento de pandemia. Então vamos cumprir nossos deveres agora nesse momento, né? Usando as máscaras e cumprindo o que as autoridades sanitárias nos indicam. Esse já é um grande passo que nós damos no caminho à perfeição, né? Cumprindo esse nosso dever no momento agora em que todos precisam. Então vamos agradecer a Deus, né? Agradecemos a Deus pela oportunidade, agradecemos o carinho dos amigos que estão assistindo, aqueles que assistirão em outro momento, agradecer ao Cefec pelo convite tão amoroso para nós, temos saudades de todos, deixamos aqui um carinhoso abraço a toda a equipe do Cefec, essa família grande, a todos os seus trabalhadores, a todos os seus frequentadores, as famílias, que todos recebam um abraço bem apertado, um beijo no coração e o nosso desejo que Deus, nosso Pai, que o amigo Jesus, Mestre amado, que nos ama tanto, que nos cuida, abençoe a todos, ampare a todos, fortaleça a todos no amor, na paz, na alegria, no ânimo, agora e sempre. Muito obrigada por tudo. Que Deus nos abençoe.